Mas eu lembro que eu vi algumas histórias suas, Josi, que era... Que, claro, o trabalho, né, a tanatopraxia dentro do necrotério já é um trabalho que pra nós, por exemplo, imagina, entrar no necrotério sem morto já é difícil. Agora você vê um corpo ali, é pior. Só que tem uma questão da Josi, que tem uma questão espiritual. Você falou agora do sobrenatural, né? Eu me lembro uma história que você me contou, que você nunca deixa mais um corpo no escuro dentro do necrotério, né? Por quê? Não, de forma nenhuma, né? A gente tem essa questão de apagar as luzes. Eu sempre falo, quando tem corpo, não apaga a luz. Eu não deixo mais porque eu não sou muito de ver nada, sabe? Mas sempre aquela sensação de estar sendo observada, né? Tem corpos que chegam e você acaba sentindo meio que um baque energético. Então, a gente estava no laboratório com o corpo de uma senhora. E eu tava conversando com a Odete tava comigo, né? A Odete tá sempre comigo. Eu tava sozinha no plantão, falei, fica aqui na porta do laboratório, conversa comigo. E a gente tem um fluido, né, que a gente usa pra tratar a cavidade abdominal, pra parar, né, pra estacionar essa proliferação de bactérias, entrando na parte mais técnica. E ele tem um tempo de ação. Então, eu tenho ali meia hora, eu tenho 40 minutos, enquanto o corpo tá na mesa e esse fluido tá agindo pra eliminar essas bactérias, pra gente não ter problema nenhum com esse corpo. E eu falei pra ela, vamos sair, tomar um café, fumar um cigarro e aí depois a gente volta, eu termino o procedimento, eu tô com um tempinho, você termina de falar lá fora. E eu saí, apaguei a luz do laboratório. Com o corpo lá, né, da senhora? Com o corpo na mesa, apaguei a luz do laboratório. Falei, bom, depois eu volto e termino o meu procedimento. E aí deu o horário de voltar. Só que o estranho foi que quando a gente voltou, a Odete parou, bateu as duas mãos na porta e não entrou, né? E eu não sei o que, ela sentiu algo estranho, então ela parou. E eu entrei. E eu, muito falante, entrei conversando. E sabe quando você já sabe onde o interruptor tá? Né? Já é automático nosso, né? Pá, eu tô virada pra mesa e acendi. Só que nisso que eu acendi, minha mão bate, acende e apaga. E ela tava em pé, do lado do corpo dela. Quem tava em pé? A senhora que tava na mesa. Ela viu o espírito da senhora. Foi a primeira e última vez que eu vi algo, né? Olha, eu vou te ser sincera, a minha alma saiu do corpo. Nossa. A minha alma saiu do corpo e eu me arrepiou. Eu perguntando pra Odete, você viu? Ela falou, não vi, mas eu senti uma coisa muito estranha quando eu entrei. E aí ela tava no escuro, então eu consegui ver a silhueta dela todinha em pé, do lado da mesa. Nítido. O corpo dela pertinho do espírito. Do lado da mesa, só que em pé, né? Do ladinho da mesa de Tanato. Eu falei, meu Deus. E naquela hora da tontura dá tudo, né? A boca seca e ali foi a primeira vez, o meu primeiro contato, assim, visual, né? E eu espiritualmente procurei ajuda pra que isso não acontecesse mais. Falei, não, se tiver alguma coisa aberta, fecha. Fecha. As pessoas falam, né? Tampa o umbigo, porque umbigo isso, umbigo aquilo. E aí foi a primeira vez que eu visualizei alguma coisa e depois começou uma comunicação energética bem intensa. Você preparou o corpo de uma cigana também, né? E aí veio na sua cabeça uma intuição de um objeto, acho que era um lenço. Foi, essa história da cigana, né? Onde eu vou, pessoal, Josi, você fala da cigana pra gente. A cigana foi bem marcante pra mim. A cigana, ela foi vítima de um atropelamento. E o agente funerário, quando chegou no laboratório, ele falou pra mim assim, Josi, olha, presta bastante atenção, tá? A saia dela tá aqui, né? A blusa dela é transparente. Então a família quer que você coloque o lenço, né, jogado por cima ali da blusa e deixou todos os detalhes do que era para colocar no corpo. E aí o plantão muito agitado, a gente tinha uma quantidade de corpos muito grande. No final do plantão, quando a gente passa para fiscalizar todos eles, para ver se tá tudo certinho, eu olhei para ela e eu falei, cadê o lenço? Ele tinha entregado na minha mão, Vilela, olha o tamanho da minha responsabilidade. Aí um amigo, pro meu desespero, que lenço? Eu falei, o lenço dela, que tava junto com a roupa, porque eu conferi, porque ele disse que não era pra ir sem lenço. Não tinha lenço nenhum. Falei, pronto. E aí bateu o desespero. Cadê o lenço? Eu sei da importância, né, pra eles, o lenço, toda a vestimenta, e o meu trabalho, que se eu recebo alguma coisa eu tenho que colocar. E aí bateu simplesmente um desespero total. Procuramos o lenço e levanta corpo e olha embaixo de corpo e vê se o lenço foi trocado e vê se o lenço tá, né, no corpo errado, e nada desse lenço. E aí foi a hora que eu cheguei pro corpo, né? Eu cheguei na beira do caixão dela, foi no momento de desespero. E eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. E, assim, é muito até estranho pra gente, né? Parece surreal. Você vai pedir ajuda, pra algumas pessoas parece sem sentido. E eu falei, me ajuda, porque eu não tô encontrando seu lenço e eu não sei mais o que fazer. Você falou pra ela no caixão ela dentro já, do né? caixão. Tava pronto. Eu não tô encontrando. E aí veio na minha cabeça, não escutei nada, tá, gente? Não ouço nada. Veio na minha cabeça o lixo. É uma intuição que é uma forma de uma intuição, né? Parece na tua cabeça. O lixo, como se eu visualizasse. Sim. Eu falei pra eles assim, pros 2 colegas do plantão, vamos pra lixeira. Eu não vou mexer em lixo contaminado essa hora, porque não tá no lixo, porque você não tá confiando na minha palavra. Falei, ninguém vai não, eu vou. Aí estiquei um saco grande de corpo necropsiado, que vem muitos pra gente. Eu falei, eu vou virar. Aí resolveram me ajudar. E aí, de repente, o colega puxa a sacola de mercado e o lenço tava dentro. E olha, gente, de verdade, como eu falei, a minha alma vive saindo do corpo, né, com relação a algumas coisas. E ali
eu fui ajudada naquele momento pela energia dela, né? Eu acredito sempre que a energia tá pairando. Chico Xavier fala em 72 horas. Tanto que o espírita, que aquela energia ainda tá ali, Fica né? rondando durante 72 horas antes de desprender? Exatamente. Tanto Minha avó que falava isso também, que mesmo? muitos dos espíritos acompanham o próprio velório, até 72 horas. a gente tem um livro maravilhoso chamado A Hora do Adeus, que fala totalmente sobre isso. Nunca tinha ouvido isso, não. Você já ouviu falar que no crematório o corpo fica de 24 a 72 para ser cremado? Justamente por conta disso. Né? 24 por conta de se houver alguma coisa, alguma denúncia, ainda dá tempo ali de buscar o corpo, fazer uma necrópsia, alguma coisa. E 72 por conta dos espíritas de algumas religiões que pedem para aguardar as 72 horas para fazer a cremação. Chico Xavier não era contra a cremação, mas ele frisava, esperem as 72 horas. Porque é tipo uma despedida? É como se fosse um desenlace total, né? Então, na verdade, tem essa questão das 72 horas, mas me parece que para a questão dos espíritas, porque é nesse momento que a pessoa entende que ela morreu. Entendi. Então que ela vê o próprio corpo. É o estado de perturbação, que ela que falam, entende aquela coisa bem ghost do outro lado da vida, que você sai do corpo e vê você. Gente, eu morri ali, sou eu ali. Então parece que é nesse tempo de 72 horas. E é engraçado que você vê esse tempo sendo respeitado dentro de um crematório. Sim, né? Uma coisa espiritual totalmente dentro respeitado. de uma empresa, né? De uma coisa que é profissional. Ele fala, não, vamos esperar 72 horas e tal pra acontecer a cremação. Eu tava de plantão no laboratório e a gente tem essa questão religiosa, né? A tanatopraxia não é muito bem vista, né, aceita por espíritas, né, umbandistas, candomblecistas, que falam que o sangue é tudo na vida da gente, né? E o meu procedimento, eu substituo o sangue por um fluido. Então, automaticamente, a gente drena todo o sangue de um corpo através do sistema circulatório. Como que faz isso? Através dessa bomba, da bomba injetora, aquela que eu te falei que é o coração fora do corpo. Sim. Então, eu faço acesso arterial. É um procedimento invasivo, sabe? Não é um procedimento romântico, mas dá pra fazer de uma forma humanizada. Mas que é um procedimento romântico, que lá dentro do laboratório a gente tem toda uma cinemática ali pra tomar conta. É o aluno que tá fazendo o procedimento, são as bombas, então tem que ser bem objetivo no que tá fazendo. E eles não veem muito bem isso porque o sangue tem que ficar, não tem que retirar, que é a força vital ali, é o que move tudo. E eu recebi um corpo de uma senhora, a agente funerária chegou dizendo que ela ia fazer o procedimento de tanato. E aí tem aquele questão do atestado de óbito, né, e da roupa. Lembra que eu te falei que a roupa é primordial, as informações. E eu notei que era uma roupa de santo, né? E uma quantidade de fios de conta, de guia. Eu falei, olha, essa moça é mãe de santo, no mínimo. Aí ela é mãe de santo. Eu falei, e ela vai sepultar onde? Aqui em São Paulo. Eu falei, é tanato? Mas ela não vai viajar, né? Ela sendo uma mãe de santo, como você vendeu isso pra família? Porque ela não vai viajar. Então não é necessário, não é obrigatório. E aí eu falei pros meus alunos assim, eu tava com vários alunos, né? Beijo pra eles que estavam lá, que falam, Josi, nunca vou esquecer aquilo, sou assombrado até hoje. Mas enfim. Eu falei pros alunos, ó, coloca ela na mesa e não faz nada. Não faz o procedimento de tanato nela. Sendo que a gente funerária tinha mandado fazer. Eu falei, não, por minha conta e risco. Coloca ela na mesa, dá um banhão nela, lava o cabelo dela, faz uma massagem e a gente vai colocar na urna e vai vestir. Né? Vou colocar na urna, vou vestir, vou colocar os adornos, os fios de conta dela bonitinho e acabou, tá? E aí, de repente, toca a campainha do laboratório. E ela tava na mesa. 2 homens, né, mais altos do que, olha que eu sou alta, beça, e falando muito alto, e falou pra mim, vocês trouxeram a minha madrinha, um era afilhado, o outro era neto, tá aqui, falaram pra gente que você vai tirar o sangue dela, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, ela não pode, né, mãe de santo, eu falei, calma, né, eu falei pra eles, calma, eu também sou da religião, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu, eu notei pela roupa dela, que ela era do santo, e eu só coloquei ela na mesa pra dar um banho nela e lavar o cabelo dela, ela tinha um cabelo bonito, vermelho, eu só coloquei ela na mesa pra isso, pra dar um banho, pra lavar o cabelo dela. E aí eles entraram, consegui acalmá-los um pouco. E ele falou pra mim, olha, o cemitério disse que não vai deixar a gente fazer o nosso ritual lá. E o que você pode fazer pela gente? Eu falei, olha, eu tenho uma sala lá nos fundos que eu posso doar, ceder pra vocês fazerem esse procedimento, mas vou pedir só pra não fazer barulho, porque tem vizinhos aqui. Nós temos uma igreja lá do lado da Agnes, todo mundo, cada um se respeita. E aí eles ficaram aguardando, chegou mais 2 pessoas, né, bem, né, sofrendo bastante, eram da família dela. E aí eu coloquei ela na urna, vesti toda a roupinha nela. E nesse momento você já sente, né? Porque o tempo todo eles ficavam, vó, te amo, madrinha, eu te amo, eu tô aqui. E essa questão vai mexendo um pouco com o seu psicológico, né? Vai misturando ali o material com o espiritual, porque você começa a ficar meio que com medo, tá chamando tanto, né? E aí terminei de fazer, de vestir, coloquei ela na urna, pra passar pra sala onde ela ia ficar, pra eles fazerem o ritual deles. Tinham 2 carros na garagem da clínica. E aí eu falei pra eles, olha, eu vou precisar de vocês, precisar que vocês peguem ela na mão, tá? Porque não tem como passar com carrinho, pode arranhar esses carros. Não, tudo bem, a gente pega. Vilela, coloquei ela do lado de fora, os alunos tudo assim, encostado, né? Tinha terminado o procedimento. Quando eles levantaram a urna,
deu uma ventania dentro da clínica. Mas ninguém sabia de onde estava entrando. Um dia vocês vão lá conhecer a clínica, vocês vão ver. É uma entrada e uma saída, reto. Mas sabe tipo aquele vento que passou aqui no dia da fogueira? Rajada, né? Foi aquela rajada. Vum! Quando eles colocaram ela no carrinho, desceram ela do ombro, colocaram no carrinho, parou. Eu falei pra eles, e eu fiquei verde, né, assim, a minha alma saiu de novo, foi passear. Eu falei, vocês viram o que aconteceu? Ele falou pra mim assim, não esquenta a cabeça não, quem é ansante agradecendo o que você fez por ela. E aí, você tem aquela, na hora, você pensa assim, olha o meu trabalho. Não é só um corpo, não é só um corpo na mesa. Existe algo além disso. E foi surreal. E os alunos, né, ficaram... viraram uma estátua ali naquele momento, porque ficaram muito assustados, porque foi uma rajada que entrou no momento que levantou. Sabe aquela sintonia ali naquele momento? Sim. Quando coloca, passa, cessa aquele vento. E aí, esses dias eu encontrei com ele, né, com o neto dela, ele falou, Josi, eu vejo você falar da minha avó nos podcasts e tudo. Eu falei, mas eu não comento o nome dela, né? Ele, não, Josi, fica tranquila. A gente compartilha essa questão que eu conto, tá em vários grupos de candomblé, né? Tem pessoas que me procuram agradecendo pelo respeito. E eu sempre tenho respeito a todos eles. Uma vez eu tava na clínica, tinha um pessoal japonês, né? E eu sou muito curiosa. E eu cheguei na clínica, eu vi o pessoal sentado na sala ali. Eu falo pra caramba, né? Ué, mas Eu falo, né? podcast é Olha, não, que às vezes vocês querem falar e eu tô disparada, né? Gatei a quinta e fui embora. Isso aqui é casca de ovo na primeira água de janeiro, gente. Nunca mais parei, diz a lenda que eu nunca mais parei de falar. E eu tava falando que eu esqueci, desculpa, eu mesmo me interrompi do japonês. E aí, eles estavam sentados na sala. Eu falei, estão esperando alguém? Tinha um corpo procedimento, eu não estava de plantão. A gente tá esperando pra fazer um ritual. Eu falei, qual ritual? Ela falou assim, Suki Mahikari. Falei, Suki Mahikari. Eu falei, e foi, né, pedindo explicação. Olha, eu tenho paixão, minha maior vontade é ir num templo, né? Eu acho que é um templo que fala dessa religião, dessa doutrina. E aí ela falou pra mim assim, a gente tá aqui porque a gente vai passar a luz pra nossa irmã. Né, ela tá lá na mesa, a gente vai passar a luz e tal. E eu tô sentada. Aí ela virou pra mim e falou assim, você quer tomar luz? Falei, luz é bom, não, né? Luz é bom. A gente... Falei, luz é bom, vou tomar luz então. Falei, quero. Vilela, a mulher me apagou. Como assim? Que até hoje eu não sei pra onde eu fui. Tipo, Pagou. Eu acordei, quando eu voltei, por Deus, gente, uma coisa assim surreal. Quando eu voltei, tinha vários prints meus, porque eu fiquei 35 minutos sentada. Eu não sei pra onde eu fui. Não sei pra onde eu fui. E quando eu voltei, né, nos prints que o Flávio fez, que o Flávio morreu de rir de mim, porque ele falou, Josi, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Tinha ela com a mão na minha testa, ela com a mão na minha nuca, ela com a mão aqui na lateral. Eu falei, meu Deus. E aí, quando eu voltei, ela falou, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Ela, nada. Eu falei, eu tô com vontade de fazer xixi. Aí ela, então vai lá, porque isso aí é a energia que tá, né, que vai sair. Eu sei que eu falo alto pra caramba, voltei falando baixo, falei baixo 15 minutos só. Depois voltou no volume normal. Todo mundo pra mim, nossa, tá falando baixo, tomou luz, né? E depois desse dia eu nunca mais quis participar de nenhum ritual. Você te deu medo, Eu não assim? quis participar. Me deu medo, porque assim, de verdade, eu nunca tinha, né, passado por uma coisa dessa. Não era uma hipnose, eu não sei o que era, ela falava umas palavras e eu fui apagando. Então eu não participo mais. Mas deixar acontecer, às vezes a gente deixa quando a família pede, sabe, olha, pode fazer um velório aqui na clínica, pode se despedir, porque esse momento tem que ser respeitado, né? A gente tá aqui justamente pra mostrar essa outra face do pós-morte. Foi o que eu falei no início. As pessoas têm que saber que existe um depois do óbito, né? Entrou em óbito, tem os profissionais que vão entrar em ação e o antes do sepultamento. Então são coisas que a gente passa no nosso dia a dia que, olha... Independente de religião também, a gente não sabe se tem algo depois da morte, né? A gente tem as nossas fés, a nossa crença. Pros espíritas, claro, a vida continua, né? Pros católicos ainda estamos dormindo, vai ter o juízo final. Pros espíritas vai ter o arrebatamento, tá todo mundo dormindo que vão voltar. Então, assim, a gente não sabe, ninguém sabe o que tem depois da morte. Exatamente. Então sempre vai causar esse mistério, né? Todo alguém que fala assim, não, mas depois da morte... Mas você já morreu? Você não sabe, morreu e amor. voltou. Você morreu e voltou? E pior quando julgam Não assim, ela já sabe. morreu, já acabou, não tá sentindo mais nada. Então não Quem sabe. garante isso? Quem garante uma sabe. coisa dessas, né? Quando você tem essa questão da energia dos suicidas, por exemplo. Eu tive um caso que o camarada era, né, tinha um patamar bem alto aí numa situação de São Paulo. De ter grana. E foi passear na praia e faleceu afogado. E aí o que fazem com ele? Tiram ele, né, do mar, colocam na areia, exposto no sol quente. Esse corpo entra em putrefação muito rápido. E foi o corpo que eu mais apanhei preparando. Tudo que eu fazia nele, ele chegou pra gente num estado avançado, mas que dava pra pôr na mesa e fazer um procedimento. E tudo que eu fazia tinha um efeito contrário. E aí quem tinha levado ele pra mim, né, que foi uma pessoa que é da igreja, ele falou assim, Jô, eu tô aqui fora em espírito de oração, porque tem muita coisa pesada aqui dentro. Pronto, falou isso, lá, você pronto, já entrou na hora, na... né, na hora você já sente
Eu falei, pelo amor de Deus, não me fala isso. Ele falou assim, ele era muito vaidoso. E cada procedimento que a gente fazia, e o rosto, aquela sensação de que ele tava, sabe, aquela cara Meio sisudo, assim, totalmente né? Tipo, amarrado. E a gente ali tentando e tudo que fazia dava errado. E aí falaram pra mim assim, ó, tem 40 pessoas, né, do clã dele lá, que não dá pra falar muito sobre isso, que estão esperando essa urna com o caixão aberto, tá? Clã que sentido? A do clã, eu usei o clã porque pra não falar do meio que ele vivia, tá? tipo, do clube, da religião, alguma Vamos, coisa. vamos usar clube, vivos. Tá. Vamos usar clube, vamos supor que ele tinha uma certa... O grupo dele. Um grupo. Era um Não grupo. religioso? Não, Ah, não, tá. pelo contrário. Era um grupo. Tá. E aí falaram, olha, eles querem que você mande essa urna aberta. E aí? Ixi. E o Velório medo de que eu caixão fiquei? aberto, Eu falei, né? pronto, agora se eu não consigo essa urna de velório, esse velório com caixão aberto, vão vir aqui, vão simplesmente... Mas porque o rosto dele tinha pego muita... Todo o corpo, né? Muito, corpo inteiro, muito sol, né? Todo o corpo, muito sol, e tudo que a gente fazia, ele reagia ao contrário. Tudo que ele fazia, a gente fazia, ele reagia ao contrário. E aí esse colega que era da igreja entrou, fez uma oração, aí você começa a apelar pra tudo, né? É. Nesse momento Nesse você momento, tem sim. o corpo completamente, ele falou, João, ele era vaidoso, ele não tá aceitando isso. Eu falei, meu Deus do céu, não sei se isso me alenta ou me deixa mais Mas, então, preocupada. mas você vê que coisa... Você tá falando de uma pessoa, um cadáver, mas quando você fala não aceita, tem algo, cara. Tem uma troca ali, e tem uma né? pessoa que Sua e é dele. da religião, que era evangélico, dizendo pra mim que alguma coisa estava agindo ali naquele momento. Pra você ver, cada um acredita no que quer. Mas enfim, depois que a gente falou, entra, eu falei, gente, ó, agora é espírito de oração, a gente precisa finalizar esse corpo, precisa. E aí, a gente centralizou, saímos um pouco, tomamos uma água, falou, vamos lá, vamos dar uma respirada, vamos entrar de novo. Foi a hora que eu entrei e falei, me ajuda. Você falou pra ele. São as horas que eu converso. Eu não sou muito de ficar conversando com o cadáver, sabe? Batendo papo com o cadáver, que eu acho um pouco de falta de respeito. Mas também que você fala assim, me ajuda, eu preciso tirar você dessa mesa, mas eu preciso que você me ajude. Porque tem uma hora que você não sabe mais o que fazer. Você tá exposto a produto... Ih, gente, exposto a produto... Eu e o microfone Tá se batendo, lutando. né? Eu e o microfone lutando. Exposto a produto químico, o cansaço bate, a gente tinha passado a madrugada inteira trabalhando naquele corpo. E por incrível que pareça, o momento que eu vi mais ele mudar foi quando a gente vestiu ele. É. Ele foi ainda meio sisudo, ainda com o rostinho meio fechado, porque essa questão da fisionomia é uma coisa que a gente não explica, né? Uns chegam, parece que estão rindo, os outros já chegam com o rosto mais fechado. Essa questão a gente não tem uma explicação técnica pra falar pra família. Tem uns que chegam, a família fala, nossa, ele tá sorrindo, parece aquela paz, né? Alguns trazem naquele corpo ali a sensação de que descansaram realmente. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.